Você deve ter reparado em alguns dos atuais dashboards preparados para celulares ou para televisões que eles possuem gráficos com uma certa animação, descrevendo um determinado fenômeno, um determinado evento, um determinado experimento. Esse tipo de gráfico é conhecido como gráfico dinâmico e ele é feito praticamente do mesmo jeito que eu tenho dito aqui nas aulas, mas tem uma jogadinha diferente que torna ele mais palpável do ponto de vista de interação com quem está observando. Tá? E tem um segredinho que eu vou mostrar aqui, como é que a gente faz isso para que permita uma tela fixa de gráfico se torne dinâmica. Bom, a primeira coisa, a gente vai precisar aqui de importar nessa videoaula a biblioteca Time. Tá? A biblioteca Random, já falei sobre ela no vídeo de distribuição de probabilidade, mas eu coloquei aqui apenas para gerar um conjunto de dados com média 0 e desvio padrão 1. Tá? Poderia ser qualquer tipo de curva aqui. Então a ideia é como a gente faz um gráfico dinâmico baseado em programas anteriores que a gente já fez várias vezes. Né? Então eu vou usar aqui nesse pequeno exemplo o NumPy, vou usar o Matplotlib, e essa sim, essa é uma biblioteca importante, eu vou explicar já já por que a gente precisa dessa time. Tá? Então você vai zerar o vetor x, o vetor y com 20 pontos. Tá? Só que ao invés de você, por exemplo, ler para imprimir depois, a ideia é a gente, à medida que for gerando pontos, já ir construindo o gráfico. Bom, depois que você gerou então os pontos, você cria aqui a sua figura com o subplot 1, 1, 1, como se fosse uma variável. Isso é possível no Python, eu fiz algumas vezes muito rapidamente em vídeos anteriores, mas é o seguinte, você quer trabalhar com propriedades dos eixos, e algumas propriedades só são permitidas se você colocar a figura inteira como se fosse uma variável. Tá? Então eu estou chamando aqui de axis, igual a subplot 1, 1, 1. Bom, aí então aqui começa a jogada da animação. Para indo em range n, de 0 até n, né? Ao invés de você colocar um ax.plot aqui fora, colocando, por exemplo, o x e o y, para você mostrar e dar a sensação de dinâmica para o usuário, você coloca isso dentro do for. Só que você fixa o início. Então você vai fixar o início, o eixo x que foi lido aqui, ó, o eixo x desse vetor vai de 0 até i. O eixo y, da mesma forma, de 0 até i, com curva contínua preta. Por que esse i aqui? Porque quando o i é 1, você está mandando ele fazer o gráfico de 2 pontos, 0, 0 e 1, e alguma coisa aqui que tem a ver com y. Se o i for 2, vai de 0 até 2. Se o i for 3, vai de 0 até 3. Quando o i é 10, vai de 0 até 10. Então, ele passo a passo, ele vai construindo um gráfico em cima da figura anterior. Então, dá a impressão para o usuário que aquilo está andando com pontos sendo adicionados. Mas, na verdade, é um gráfico em cima do outro, sempre começando do mesmo ponto, porém, sempre com um ponto a mais à frente. Mas se você parar por aqui, não vai dar sensação nenhuma, o usuário não vai ver nada, porque é muito rápido. Então, o que você tem que fazer? Você tem que colocar um pause na figura para ela não ser imediatamente fechada. Tá? Então, para cada novo i da iteração, esse pause que é em segundos, por exemplo, então 0,5 segundos, tá? 500 milésimos de segundos. Então, quando eu faço fig.pause, a figura fica travada na tela por meio segundo. Né? E aí tem a função, por isso que eu chamei esse time aqui, ó, tem uma função chamada time.sleep. É um pause para o for dar uma parada e dar tempo do usuário olhar o gráfico antes da próxima chamada. Tá? Então eu vou fazer aqui com vocês, eu tenho aqui já o meu programa pronto, ó. Eu vou primeiro fazer aquela parte que para você enxergar qual a diferença desse gráfico aqui. Se você fizer do jeito antigo que a gente fazia nos outros vídeos, eu vou colocar um comentário aqui rápido.
e eu vou colocar aqui somente a x.plot x, y. Tá? E vou rodar esse programa aqui então. Observe que está em amarelinho o time porque eu não usei o for. Então eu vou rodar. Ó, esse é o gráfico de números aleatórios com média 0 e desvio padrão 1 de 0 até 20. Ok? Bom, agora eu vou tirar daqui e quero colocar isso no for. Então se você colocar no for sem esse de 0 até i, olha o que acontece. Ele não permite porque você tem que colocar o valor passo a passo. Entendeu? Aí se você colocar aqui i, vamos supor que você queira fazer ponto a ponto. Tá vendo? Ele fez ponto a ponto, rodou e não deu em nada. Porque x de 0 com x de 0 é um ponto, x de 1 com x de 1 é outro ponto. Então acabou que ele não conseguiu fazer gráfico. Ó. Tá dando erro aqui, ó. Porque você precisa de pelo menos 2 pontos para fazer um gráfico, né? Então, quando você coloca aqui, deixa eu colocar aqui, que eu tinha colocado uma aspinha, ó. Você não vê nada, tá vendo? Se você colocar x de i, é ponto com ponto, e não, como você não tem 2 pontos para fazer a reta, não acontece absolutamente nada. A única coisa que você vê aqui é o eixo x mudando. Bom, você vai dizer, bom, então eu vou colocar de 0 até i, né, e vou colocar aqui de 0 até i. E vou tirar esse pause por enquanto para você ver o que acontece. Então rodou. Não aconteceu nada. Apenas um gráfico normal. É que na verdade foi tão rápido que você nem viu. Ele fez aqui pra gente 20 curvas aleatórias e parou na última sem você perceber. Por isso que é necessário você dar aquela pause na figura para você poder enxergar o gráfico. Você vai dizer, mas se eu não der esse pause e apenas o pause do for? Olha só o que acontece. Também. É muito rápido, então 0.1 segundo, mesmo que você coloque mais tempo, ele é muito rápido e a figura ela fecha rápido. Então a maneira de você não fechar a figura é você realmente dar um pause nela para dar um tempo de, enquanto o loop está aqui e volta para aqui para cima, a figura ainda fique aberta para que o usuário observe o valor mudando. Tá? Então essa jogadinha do 0 até i, onde i está no for mudando de passo em passo, com o time sleep e com o pause é o que dá a noção de dinâmica de um gráfico. Então quando você roda aqui, agora sim eu vou rodar, ó. Aí estão os números aleatórios entre média 0 e desvio padrão 1 sendo modificados e sendo colocados no plot. Ó. Ele dá a sensação de que está sendo criado dinamicamente. Tá? Bom, aí você vai dizer, mas onde pode aplicar isso de uma maneira prática? Bom, aí se você lembrar da aula de data que eu coloquei, já expliquei que data é uma coisa bem complicada de se mexer. Lá na aula de data a gente tinha esse programa aqui, né? Que era para onde eu abria exatamente um workbook, eu tinha um arquivo do Ibovespa, né? Ibovespa Crash de 2008 na planilha 1. Aqui a gente pega os dados de linha para saber quantas linhas tem, quantas colunas tem, criava 2 vetores, um vetor de data, um vetor do Ibovespa, e colocava isso em vetores, né? Célula a célula. Então, coluna A, coluna B, ia colocando os valores em data e Ibovespa. Eu expliquei naquela aula como, se você fizer desse jeito, você tem que, na verdade, transformar a data em número, ela vem do Excel como dia juliano e você tem que transformar ela como dia gregoriano. Então a gente tinha esse comando meio chato aqui de mexer, né? E aqui o autoformat xdate é para inclinar, né? Inclinar as datas, e o multiple locator é para dar um espaçamento entre elas. Então isso eu expliquei na aula de datas e é o mesmo programa que eu vou usar aqui. Então vamos supor que ao invés de você já ver o gráfico pronto, que você quer ver o gráfico passo a passo, como se você estivesse acompanhando, fazendo uma animação dia a dia da crise de 2008. Né? Como é que você faz isso? Dentro então lá do seu programa, veja que aqui não tinha for nenhum,
nós vamos colocar um for exatamente na parte da figura. Então, lá na parte da figura, você cria esse subplot 1, 1, 1, e no for você repete a mesma coisa que você fez no outro programa. Porém, agora aqui, ó, você vai colocar indo as datas saindo de 0 até I, o preço de Bovespa de 0 até I, né? Essa parte continua igual, que é a formatação para inclinar os dados das datas. Essa parte também fica igual para espaçar de 50 em 50 datas. E aqui é a diferença. Então aqui você vai ter que colocar um pause para ele dar uma parada de meio segundo e um sleep para fazer o for dar uma parada de 0,1 segundo. Então se você fizer isso, você vai ter a sensação de que o gráfico está mudando, né? Então eu vou vir aqui na parte do Python e vou pegar esse programa que eu já tenho ele pronto aqui para você. Se você não tem esse programa, é só olhar o vídeo de datas que eu fiz passo a passo esse programa aqui, tá? Então aqui eu tenho o seguinte, ó, é o que eu estava explicando. Eu tenho um programa, eu coloquei agora esse for aqui, ó. Então vamos supor que eu queira ir de 0 até o número de linhas, né? O arquivo de Excel, se vocês lembrarem, é esse daqui, ó, IBV Crash, né? Que começava em 2 de janeiro de 2008 e ia andando com os valores de data e do Ibovespa, tá? Então é esse arquivo que ele vai percorrer e mostrar, só que dessa vez agora dinamicamente. Então eu vou rodar para você ver o que acontece, ó. Data inclinada, tá vendo? Tem esse espaço em branco porque eu mandei ele pegar apenas de 50 em 50 datas. Esses dados que estão aparecendo de forma dinâmica são os dados do Ibovespa, tá? Vou mostrar aqui um pouco maior para você. Esses são dados reais, não são dados simulados como eu fiz lá no Random Gauss, tá? Ele está simulando, e aqui você pode colorir, pode colocar grade, pode colocar texto, o nomezinho mudando. Então tem muitos dashboards que são feitos exatamente desse jeito, ó. Aqui apareceu depois de 50 dias, ó. Apareceu do dia 2 de janeiro até o dia 21, ele colocou mais um ticker. Aqui está a função do ticker. A cada 50 tickers vai aparecer uma data inclinada, tá? Por isso que tem aquele format xdate lá, que a gente colocava para inclinar a data. Então ele vai dando uma noção bem bacaninha, bem bonitinha, é como se você estivesse vivenciando passo a passo o que estava acontecendo na Bolsa de Valores, tá? Para interromper, como ele está dinâmico, ele vai até 200 e tantas linhas, eu não quero que ele vá até 200 e tantas linhas. Quando isso correr, se você quiser interromper o gráfico dinâmico, você vem aqui no console e dá um Ctrl C. Às vezes na primeira vez não pega, mas você insiste, tá? Então vem aqui, Ctrl C, e aí ele interrompe o keyboard, ó, tá? E aí ele para o gráfico para você. Bom, essa era a maneira mais complicada, como eu expliquei lá na parte de datas, de você pegar arquivos que tenha datas e elas não estão no formato perfeito do Excel, elas entram no Python como formato texto. Aí lá naquela aula eu disse para você que uma saída era usar pandas, né? Então na pandas fica muito mais tranquilo você fazer um gráfico dinâmico. Você mistura o matplotlib com pandas, né? Então veja bem que eu não usei o pandas.plot.line, eu usei a pandas apenas para fazer o data frame e coloquei ele dentro do matplotlib. Também do mesmo jeito, eu puxei do Ibovespa Crash, né, Ibov Crash, que é um outro arquivo que eu tinha, onde o título aparece na primeira linha. Então se você lembrar, deixa eu pegar aqui para você, ó. Esse é o arquivo preparado para o data frame, tá vendo? Primeira linha, na verdade, tem o título da coluna, data Ibovespa. Então eu puxo esse valor aqui dentro, ó, do meu programa. Eu vou puxar aqui, ó, com o Read Excel, eu puxo o meu arquivo XLSX da planilha 1. Se você lembrar do comando len lá, da funçãozinha len, a gente descobre qual o tamanho dos dados e de quem? df.data, onde esse data aqui, ó, esse ponto data é o título, né, do data frame, ou seja, o título que está na primeira linha do Excel. Se você lembrar das aulas de data frame, eu colocava duas maneiras, ou ponto data ou colchete data entre apóstrofes. As duas maneiras funcionam, né? Então você tem um N para você colocar no for. Aí toda aquela parte de plotagem, que você ao invés de colocar um plot fora com o DF inteiro,
eu coloco ele amarrado passo a passo dentro do for. Então aqui fica sendo ax.plot df0 dois pontos i, como eu fiz no exemplo do início da aula, né? Então vai do início da primeira linha até a linha i. Ponto data. Por que ponto data? Porque eu quero que o eixo x seja data. E a mesma coisa aqui, de 0 até i, ponto Ibovespa. Por quê? Porque eu quero que a coluna do Ibovespa seja y. Tá? E menos K, porque eu quero curva contínua preta. A formatação dos eixos para deixar inclinado, fig pause para dar um pause de meio segundo para você observar, e o sleep para dar uma paradinha no for e dar uma sensação de que tudo está acontecendo de forma dinâmica. Né? Então vamos lá, eu tenho também esse programa já pronto, que é utilizando pandas. Então, como eu sempre falo, se você tiver a oportunidade de usar pandas ao invés de ficar formatando com Xoreg, ele realmente é bem melhor. Tá? Então tá aqui o programa, ó. Vou puxar exatamente usando o Read Excel, descobrir o tamanho de N, abrir uma tela gráfica com subplot 1, como variável AX, e o AX eu uso o Matplotlib para fazer o gráfico. Né? Vamos rodar então? E aí está o que estava acontecendo com o Ibovespa, agora do ponto de vista da Pandas, né? Ó, tá vendo? Tá tudo inclinado. Eu não coloquei aqui aquele Locator 50, então ele está indo realmente colocando todas as datas 1 a 1. Poderia colocar aqui também, tá? Então sem o Locator 50 ele vai, daqui a pouco ele vai começar a acumular muitas datas e vai ficar meio rebuscado. Mas pode colocar, se você tiver interesse, que também funciona como na outra simulação que eu fiz. Então esses são os pontos do Ibovespa, ó, de 2008. Então dá a impressão que você está vivenciando os eventos passo a passo, né? Então isso que é bacana desse negócio chamado gráfico dinâmico. Vou colocar aqui para parar também, senão ele vai ficar até o final, né? Então tá aqui, ó, esse é o Ibovespa, passo a passo até o dia 15 de março de 2008, antes do crash que gerou a crise financeira. Bom, isso é um gráfico dinâmico, você pode transformar esse gráfico dinâmico em dashboard, você pode misturar várias curvas, várias colunas, fazer gráficos coloridos com cada cor indicando um comportamento de uma ação, de um ativo. Isso, claro, obviamente que é bastante usado para qualquer tipo de dados, então dados da pandemia, por exemplo, dados de reação química, dados de experimentos científicos. Então, em qualquer área científica, uma animação sempre chama a atenção do leitor e do usuário, e por isso que gráfico dinâmico é legal e está sendo usado com muita frequência hoje em dia em qualquer tipo de apresentação. Tá? Então a ideia dessa aula era apenas mostrar para você que é simples fazer um gráfico dinâmico, não é complicado não, e fica bem bacana de você mostrar o seu serviço para algum cliente ou para alguma plateia que está acompanhando o trabalho. Falou? Até mais.